Uma semana de que Lula foi eleito e agora tem a discussão de uma PEC, uma proposta de emenda de Constituição, para autorizar a impressão de dinheiro e fazer déficit tanto faz, e também tem a discussão de Haddad sendo ministro da Roça no Brasil. Uma semana. Uau. Antes de tudo, fica o meu convite a todo mundo que achou que ia ser um governo moderado e calma, olha só, eles vão ser responsáveis e tudo mais. Fica o meu convite, faz o L e vê se melhora. Acho que não vai funcionar. Isso posto, o que está acontecendo? Saiu ontem, ontem eu tô gravando isso aqui dia 9, né? Então saiu dia 8, talvez esse vídeo saia dia 10, a gente não sabe exatamente, tem muita merda acontecendo no Brasil, tá difícil. Mas saiu no dia 8 a ideia de uma PEC para autorizar o governo federal a basicamente virar Argentina, em efeito. Eu olhei pra isso, eu bati o olho na PEC e eu falei, PEC Argentina. E o nome colou, achei legal isso. As coisas que a gente fica feliz. O que tá dentro dessa PEC? Primeiro, derrubar a regra de ouro. O que é a regra de ouro? Ela foi colocada na Constituição e ela serve para proibir o governo de financiar despesas correntes com dívida. Então você não pode pagar a folha, você não pode pagar o custeio da máquina, etc., se endividando. Porque isso vai criar uma dívida explosiva e você vai falir. Você tem que dizer de onde que vai vir isso de receita corrente. Você tem que ter receitas para pagar as suas despesas. Você não pode só entrar no cheque especial e falar, um dia eu vou resolver. Isso não funciona. Inclusive, se isso talvez aconteceu com você, e acontece com muita gente, um dos patrocinadores aqui do canal é a Escora. A Escora é uma empresa que ajuda a renegociação de crédito com garantias. Então, se você está devendo em cheque especial, crédito pessoal, cartão de crédito, etc., o juro é fantástico, eles te ajudam a renegociar isso com outros bancos, colocando uma garantia dentro, então um carro, um imóvel, alguma coisa assim, e isso faz com que a taxa de juros desses créditos caia vertiginosamente, então isso faz com que seja mais fácil para você sair da sua dívida. Então se você está nessa situação, dá uma olhada no link dos caras, está aqui na descrição. Isso posto, eles nunca vão conseguir ter o porte para financiar a dívida do Brasil e é por isso que você tem que conter a dívida brasileira. Então eles querem derrubar a regra de ouro, eles querem derrubar a regra de meta. Então tem que ter uma meta do superávit. O que é superávit primário? O dinheiro que sobrou, o extra, positivo, para você pagar os juros da dívida brasileira, porque você tem o superávit primário e o superávit nominal, que ninguém nunca fala. O superávit nominal é contando os juros da dívida também para você ir controlando a dívida e não falir o país. Eles querem falar, não tem que ter mais meta. Então você pode se endividar sim para pagar suas despesas correntes e a sua meta é tanto faz. Então o governo vai poder gastar o que ele quiser, dane-se, e no fim do ano ele chega e fala, pessoal, o furo foi tanto, beleza? E o Congresso vai falar, bom, eu nem tenho mais o poder de dizer se sim ou não, então acho que você só tá notificando pra gente o tamanho do rombo que você abriu, né? Tá, isso seria o resultado. E também, lá dentro, tem a autorização do Banco Central comprar títulos de dívida do governo federal. Quem acompanha um pouco mais vai olhar e falar, em quantitative easing. Na prática, sim. Então, o que acontece? O governo federal, o Tesouro, emite títulos de dívida que alguém compraria para então dar dinheiro para o governo e receber juros em cima disso. O que essa lei autorizaria, o que essa PEC autorizaria, é o Banco Central comprar. Com que dinheiro que o Banco Central vai comprar? Impressora. Qual é a justificativa? Ele cria dinheiro e vai, então, dar esse dinheiro para o governo em troca dos títulos, mas como ele está ganhando esses títulos que valem o que não ganha, então tá tudo empatado, tá tudo bem, o balanço do Banco Central pode subir, mas depois a gente desfaz isso aí, ou conserta e tudo mais, vai ficar tudo bem. A gente deve pra gente mesmo, qual é o problema, certo? É aquela lógica de MMT. Bom, pois bem, Europa e Estados Unidos fizeram isso e estão com inflação. A Europa perdeu o controle completamente da inflação, muitos países estão acima de 10%, e os Estados Unidos estão acima de 8%, e o Japão fez isso também, está com a dívida quase em 300% do PIB e agora voltou a ter inflação. E o ien está num processo de destruição, né? Ele caiu de 100 ienes para $1 para 150. Então, 1/3 do valor da moeda foi apagado em questão de, acho que 12, 18 meses no Japão. Então, assim, se a Alemanha, Estados Unidos e Japão não fizeram essa política funcionar, não vai ser o Brasil que vai. Na prática, isso é impressão de moeda? Sim. Na prática, isso autoriza o Banco Central a imprimir o que ele quiser e comprar quantos títulos de dívida o governo brasileiro estiver vendendo e
tanto faz. Isso vai causar uma desvalorização. Se for aprovado, se for feito, vai causar uma desvalorização do real, sim. O que vai causar fugas de capital, sim. O que leva a uma situação como está na Argentina, que quando as reservas internacionais caírem o suficiente, e é isso que vai acontecer, o governo tem que começar a colocar controles de capital. Então, controlar o quanto que você pode comprar em dólar ou em Bitcoin, ou seja lá o que for, porque só assim ele consegue fazer as pessoas usarem o real. Então, nós vamos ter inflação, nós vamos ter uma destruição do poder de compra das pessoas, nós vamos ter uma porrada de distorções econômicas, e você vai ser eventualmente obrigado a estar no sistema brasileiro e não poder mais proteger o seu valor de outras formas. Então, assim, isso é o que está sendo discutido. Como é que você poderia se adiantar para se proteger disso? Bitcoin está aí para isso. Se você quiser aprender sobre Bitcoin, eu vou colocar um livro aqui na descrição que eu sempre coloco, que é o padrão Bitcoin do Saif Danamus. E se você quiser comprar Bitcoin, é na Bitpreço. E se você quiser já entender como que você pode proteger o seu patrimônio, a gente está recebendo muitos pedidos disso na SET agora. A SET é uma empresa que eu tenho de consultoria e internacionalização. Então, se você quiser sair do Brasil, pagar menos impostos, entender que países que você pode conseguir vistos, e tem muitos países que é muito fácil, tá? Você não precisa de passaporte e tudo mais. Relaxa. Você pode ligar pra gente, a gente vai te atender, a gente vai te explicar, analisar a tua situação e ver quais países encaixam na sua situação. Mas a gente também tá recebendo muitos pedidos de pessoas que falam assim, eu não quero sair, eu não posso agora, por N motivos e tudo mais, mas eu quero já saber como é que eu posso pôr o meu dinheiro no exterior, porque eu não acredito no que vai acontecer aqui, eu acho que vai dar merda e tudo mais, então eu quero já ter isso fora, já protegido, porque vai que já não tá mais na mão dos caras. Se você tem um patrimônio um pouco maior ou se você quer ter um plano de saída, é importante você fazer isso de novo. Não é caro. A galera pensa que offshore, essas coisas é só de bilionário e tudo mais. Não, não é. Você consegue proteger o seu patrimônio legalzinho por... Não é caro, ok? É bem acessível para muita gente. Então, dá uma olhada nisso também. A SET tá aqui na descrição se você quiser ver o nosso site, os nossos materiais, tá tudo lá. Mas enfim, voltando. O ponto é, o que está sendo discutido é acabar com todas as políticas de responsabilidade fiscal, que é o que impedem que o Brasil vire uma Argentina. Isso é uma discussão que o Felipe Hermes já postou sobre isso, eu já falei sobre isso várias vezes, né? Se o Lula foi eleito, a gente pode virar uma Argentina? Eu sempre falei, se cair a lei de responsabilidade fiscal, vira. É isso que está sendo discutido. E você pode falar, é sério? Está sendo feito pelo PSB, o Alckmin é do PSB e o Alckmin está coordenando a transição do governo e ele chamou para dentro pessoas que são defensoras desse tipo de ideia, como o Lara Rezende, que está defendendo a MMT já tem um tempo aí. É curioso, né? O cara saiu do plano real para o contrário. Sei lá, né? Suponho que essas coisas acontecem com algumas pessoas, é lamentável, mas enfim. Então eles estão trazendo para dentro pessoas que têm esses tipos de ideias, e naturalmente isso é uma ideia muito politicamente expediente, porque você se endivida pra caramba, faz o que você quiser, compra os votos e tudo mais, e quando tiver inflação você culpa o capitalismo, você culpa os empresários, e você usa isso então para expandir o poder do Estado de controlar esses caras. Então é conveniente politicamente para grupos que querem ter mais poder estatal. É a opção que a Argentina fez, é a opção que a Venezuela fez. E isso é 100% uma opção, tá? É 100% parte de uma estratégia. Eles sabem os problemas que isso causa, eles sabem. Mas eles acham que, né, é muito melhor a gente ter isso e controla, e isso aumenta o controle do Estado e a gente combate o capitalismo, do que, deixar esses negócios aí e ter essas coisas de responsabilidade fiscal que é só pra agradar a bolsa. É uma escolha deles. Então, assim, saiba que isso está sendo discutido. Passa? Não dá pra saber, cara, porque... Você pode falar, mas tem um congresso muito Bolsonaro e tal, tudo mais. Mas tem muita compra de voto acontecendo, e óbvio que isso ia acontecer, e quando você tem uma lei que diz o governo gasta o que ele quiser e dane-se, isso também facilita o seu voto ser comprado se você é um deputado querendo vender. Então se você falar, cara, eu quero uma puta mamata aqui, eu quero viver mó bem, eu quero ter amplo dinheiro para comprar os meus eleitores e tudo mais, talvez seja interessante para mim ser favorável a uma lei que permite que o governo gaste o que ele quiser. É populista. A população geral vai entender? Não. Quando dá inflação, a gente culpa o quê? A gente culpa as estrelas, a gente culpa o capitalismo, a gente culpa o Elon Musk, a gente culpa o Bolsonaro. Fala, o Bolsonaro abriu um puta déficit aí e tal, foi tudo culpa do Bolsonaro. Não teve nada a ver. E inclusive, isso é uma narrativa que está já sendo colocada, porque estão falando de um rombo de 400 bilhões e tudo mais. Não, o rombo é da ordem de 200 e porrada bilhões, é só que para chegar nessa figura de 400... você tem que colocar algumas coisas ali dentro que jamais vão ser pagas, tipo precatórios. Precatórios estão caloteados. Se você tem um precatório, você provavelmente nunca vai receber isso, ok? E se você um dia acha que você vai se aposentar no INSS, se você tem tipo a meia idade e acha que você vai se aposentar no INSS, para de achar isso, cara, é bobinho, tá?
Mas precatórios já estão em calote. Só que daí eles falam, não, mas se a gente pagar todos os precatórios dá 144 bilhões de reais, então coloca isso na conta e você bate lá 400 e porrada. Precatórios nunca vão ser pagos. Mas eles estão inflando esse número para dizer que é um nosso negócio gigantesco e tudo mais, para justificar medidas malucas emergenciais, entre aspas, como essas que o Lula tá falando. Então, assim, eles estão querendo criar pânico para com isso dar mais poder ao Estado. Porque eles já viram que isso funciona, lockdowns foi isso aí. Então, assim, eu acho que é difícil de passar, sim, mas eu descartaria e falaria assim, tamo seguro. Não, cara, com um negócio desse tamanho, com potencial para causar um dano tão cataclísmico no Brasil, não dá para ignorar. E esse é o tipo de coisa que, assim, mesmo que seja, mas é só uma PEC de um grupo dissidente dentro do PSB que tá... Não tô dizendo que é, mas alguém vai lá e fala, não, mas é só um grupo que acha isso lá dentro e tudo mais, e... não vai... Não é para discutir. Não é pra discutir, entendeu? Tipo, não, a gente só tá fazendo uma lei aqui pra, sei lá... É um grupo minoritário que quer só, assim, proibir relacionamentos homossexuais. Mas é só um grupo minoritário, nunca vai passar. Não interessa, cara. O fato de que você tem um pessoal no teu grupo político que tá falando disso já é além, por 3 km de distância, do tolerável. Só por ter surgido essa discussão, você já tem que apanhar pra caramba aqui. Ok? Que porra foi essa? Então, mesmo que seja, mas é só um devaneio do não sei o que... Isso aqui precisa ser alertado porque é grave. Isso aqui é o pilar de o desenvolvimento econômico que o Brasil teve desde 1994, que foi o que mudou o Brasil de patamar pela primeira vez na história, que foi o Plano Real. Estamos falando de, na prática, revogar o Plano Real. Isso aqui é surreal. Isso não é para ser levado a sério. Isso posto, outra coisa também que você olha e fala, meu Deus do céu, possibilidade de Fernando Haddad no Ministério da Economia. E, assim, eu não vou entrar nos argumentos de, ele não é economista e tudo mais. O ponto principal aqui é o seguinte. Primeiro, eu acho engraçado que essa é a nomeação que deixa todo mundo puto, né? Porque todo mundo que achou que o Lula ia ser responsável e não sei o que, moderado, ia ter gente técnica e tudo mais, tomou o Haddad na cara e fica puto. O pessoal do centro que achou que ia ser uma pessoa técnico, não sei o que ia incluir, ou que não ia ser um cara PT, assim, ia ser talvez alguém mais neutro e tal, também ficou puto. O próprio PT também fica puto porque eles acham que o Haddad é muito moderado. A esquerda então vai falar, porra, mas como assim você não tá colocando um completo impressor aqui? Que negócio é esse? Então, assim, eu acho que ninguém gosta dessa nomeação. É curioso, mas enfim. O ponto é, qual que seria o ponto dessa nomeação? Sucessão. O Lula já tá pensando em quem que vai perder em 2026 pro Zema. É isso, eles precisam ter uma sucessão. Ele não vai estar com idade para concorrer em 2026, talvez ele não esteja vivo, vai saber. Então eles já estão preocupados em fazer um nome, e a última vez que eles tentaram fazer um nome deu na Dilma, e daí eles não falam sobre isso mais. Daqui a pouco não vai mais poder falar sobre isso. Daqui a pouco, assim, se você falar Dilma existiu, o Alexandre de Moraes pode te censurar. Então vai aproveitando enquanto você pode, tá? Mas eles já tentaram fazer essa coisa de criar sucessão antes deu merda, então eles estão tentando... talvez pensar num nome agora, já vamos construindo, já vamos tendo alternativas mais cedo e tal. E é curioso um ministério importante como o Ministério da Roça, que eu me recuso a chamar Ministério da Fazenda, porque parece que a gente tá no século XVIII. Que é isso? Mas é curioso você ver isso de possivelmente o ministério mais importante do Brasil virar um palanque político para criar uma sucessão. Então, também, para quem achou que ia ser, Lula moderado, responsável, vamos fazer um governo de transição, não. Tá pegando o cargo mais importante agora e transformando em palanquinho para fazer política daqui 4 anos. Então, de novo, 1 minuto de silêncio para todo mundo que achou que ia ser Lula responsável, poder democrático e o escambau, né? Não está confirmado ainda que o Haddad vai ser, mas o fato de que estão noticiando isso, se você entende assim de como é a realidade de política, isso aí tem todo o cheiro de existe uma disputa política, tem grupos políticos que algum quer esse quer aquele, né? E o que você faz quando você quer um cara e não tá muito encaixando? Você noticia que é o cara. Porque aí todo mundo já começa a discutir isso, os outros nomes ficam putos e tudo mais, então você consegue com isso pegar o cargo, né? Acontece, eu acho que é isso que está acontecendo, existe uma ala que quer isso, pensando na sucessão já do PT e tudo mais, e vamos ver o que acontece, mas se ele entrar... Eu vou dar tanta risada do pessoal que achou que ia ser Lula moderado, técnico, democrático e tudo mais. Vai ser muito triste. E vai ser uma desgraça econômica, mas todo mundo já sabia que ia ser isso, sabe? Nenhuma novidade até aí. Enfim, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau. Uma semana de governo, cara. O que vai ter com 2? Não é nem de governo, é uma semana de eleito. Meu Deus do céu.